Quando eu gravei um vídeo chamando Lula de traidor e destruidor das terras indígenas, imediatamente após o veto parcial à lei do marco temporal, alguns amigos falaram, então a Soninha também é traíra? E demorei um pouco para responder, né? Não digo que ela é, mas ela foi nesse episódio do veto parcial. Quando na manhã de sexta-feira eu vi essa manchete na imprensa, Lula se reúne com Sônia Guajajara no último dia para sancionar ou vetar o projeto, eu já fiquei muito preocupado. Eu sabia que boa coisa não vinha daí. Porque se fosse para vetar completamente, ele não precisava se reunir com ela. Ele falava, tamo junto. E no fim da tarde saíam para comemorar. Mas se ele tava para se reunir é porque era para combinar de deixar alguma coisa passar. E como aquele projeto de lei do marco temporal, ele é um conjunto de bombas atômicas, qualquer coisa que passasse, como aconteceu, seria suficiente para destruir as terras indígenas. Não imediatamente, né? No médio prazo, dentro de alguns anos, eu calculo que dentro de 2 ou 3 anos a gente já vai começar a ver as consequências dessa decisão, né, da entrada de atividades econômicas em parceria com os indígenas, né? Parceria, né? A gente sabe muito bem como é que é a parceria do capital. A parceria do capitalismo com povos tradicionais e letrados, em sua maioria da Amazônia. Para interpretar, analisar a figura da Sônia Guajajara e o seu papel nesse governo Lula, eu queria reproduzir um áudio que circulou em grupos de WhatsApp de indígenas e do movimento que apoia supostamente a causa indígena. Olá, minha gente, boa noite. Vou gravar esse áudio aqui para esclarecer algumas dúvidas que estão aparecendo em relação aos vetos do marco temporal. Então aí é a Sônia Guajajara falando, né? Para esclarecer algumas dúvidas. Então as pessoas estão com dúvidas. Eu não estou com dúvida. Eu estou indignado, e tem muita gente indignada também, mas ela já está diminuindo a importância dessa indignação, chamando de dúvida. Quem não está gostando é porque não está entendendo direito ainda. Como vocês sabem, esse PL, ele traz vários pontos além do marco temporal, como a gente veio discutindo nesses últimos dias. Nos últimos dias não, a gente vem discutindo nos últimos anos. E esses pontos, alguns assim até risíveis, né? Aquele, por exemplo, dos traços culturais, que se verificar que os indígenas tiveram traços culturais alterados, eles poderiam perder as terras indígenas. Isso é uma piada tão grande que ele só foi feito para revoltar as pessoas e para o Lula poder vetar, né? Porque o agro não é besta, o agro sabe que Lula não ia poder aprovar integralmente. Então eles colocaram coisas bem bizarras, assim, né? Se alguém falou, não, tira isso aí, isso não faz sentido, né? Eles falaram, não, deixa porque o Lula vai ter que cortar alguma coisa. E quanto mais o Lula cortar, mais a galera vai ficar satisfeita com o Lula, para ele deixar uma daquelas bombas atômicas que é a possibilidade de monocultura de grãos, de criação de gado dentro das terras indígenas feitas em parceria com o capital. O importante dizer é que o artigo 4, que se refere ao marco temporal, ele foi integralmente vetado. Não, isso não é o importante. Apesar de se chamar a lei do marco temporal, isso não é a pior das bombas. Por quê? Porque isso atrapalha o processo de homologação de um grupo relativamente restrito de terras indígenas, né? São aquelas que ainda estão em processo de homologação
e que por alguma razão os índios não estão ali naquele momento ou não estavam na época da promulgação da Constituição de 88, por alguma razão, quero dizer, porque foram expulsos, né? Porque foram massacrados, não estavam lá. Ou eventualmente pode ser que, como em alguns casos acontece, estavam amontoados em uma reserva indígena próxima, junto com outro povo, com conflitos, e precisam ser realocados para uma posição mais confortável. São poucos casos. E são terras relativamente pequenas, é o ajuste fino da demarcação das terras indígenas. Agora vamos tratar do grosso das terras indígenas, né? Aqueles grandes blocos preservados na Amazônia, como Kayapó, Munduruku, Yanomami. E é isso que é relevante do ponto de vista dos grandes territórios da preservação da floresta. E aí, nesse ponto, o marco temporal não faria diferença nenhuma, porque já está tudo homologado. As grandes terras foram homologadas nos poucos primeiros anos depois da Constituição de 88. O marco temporal não afetaria isso. Agora, você abrir a terra indígena, Kayapó, para mineração, para uma criação de gado, isso sim é uma bomba atômica que, se mantido, se persistir, é a destruição das terras indígenas no médio prazo. Terras das quais a gente depende tanto para ter a viabilidade ecológica, ambiental da floresta amazônica e a manutenção do clima no país. O marco temporal que está no artigo 4 foi integralmente vetado e o que ficou foi apenas a garantia de que todo o processo será público, será transparente. Vetou aquela questão dos transgênicos em terras indígenas. Vetou a questão do transgênico em terras indígenas. Olha que bobagem. Quando você vê uma plantação de soja, Sônia, dificilmente você vai saber se ela é transgênica ou não. É a mesma coisa, é o mesmo aspecto. Você pegar a floresta tropical amazônica, que é um lar sagrado dos indígenas, né? E transformar isso numa plantação de soja, não é consolo nenhum saber que essa soja não é transgênica. Então, quando você fala isso, você está acobertando o fato de que a soja não transgênica vai poder entrar. Vetou aquela questão da alteração dos traços culturais e estes seriam expropriados. Essa é a mais risível, né? Que gerou a indignação nas massas. Oh, meu Deus, o índio, se ele usar um chinelo de plástico, ele já não poderia usar, já não poderia estar nas terras, porque já mudou o traço cultural, não é? O pé dele já não pisa mais no espinho da mata. Isso aí é ridículo, isso é uma piada, isso não existe. Isso foi colocado só para ser vetado, né? Só para a Sônia Guajajara poder encher a boca e falar, vetou a questão dos traços culturais. Mas que bom que vetou, né? Foi feito para ser vetado. Vetou a questão da falta de consulta livre, prévia e informada, como estava lá. Como se essa consulta livre, prévia e informada fosse garantir alguma coisa aqui, ó. Tô na frente do Lago de Belo Monte. Cadê a consulta livre, prévia e informada? Isso aí, você vai numa aldeia, leva um monte de sanduíche, suco, biscoito, faz uma reunião, passa uma lista de presença, e aí quando viu, os indígenas já passaram pelo processo de consulta. Ou então, que nem está acontecendo ali na BR Manaus, Porto Velho. Era a pandemia, os índios não puderam ir, fizeram a consulta, os índios não participaram. Acabou, perdeu o Playboy. Então não vem com essa história de que passou, que os índios agora têm a consulta livre, prévia, informada e por isso não tem problema as atividades que vão acontecer dentro das suas terras. Porque tem sim. Aliás, Sônia, se você tivesse mais presente aqui na luta contra Belo Monte, saberia como que essa consulta livre, prévia e informada é ignorada. Vetou aquela parte que facilitava o acesso, né, de povos nas áreas de povos isolados,
vetou aquela parte que vedava a ampliação de terras indígenas já demarcadas, né? Então, tudo que era ali essencial para a garantia da política indigenista e dos direitos indígenas foi vetado pelo presidente. Mentira, mentira. O fim do usufruto exclusivo não foi vetado pelo presidente. Isso é gravíssimo. Isso é o fim das terras indígenas. Dizer que tudo que é importante foi vetado é sacanagem. Não é, não é. Então por que o movimento indígena antes falava veto total e não veto parcial? Porque se fosse bom para os indígenas, ninguém estava falando veto total. Falava não, veto parcial, deixa aquilo ali passar. Isso aí o pessoal lá que fez o marco temporal estava pensando na gente, é uma coisa boa, né? Não, falava assim veto total, porque todos os aspectos eram desastrosos. Então não me venha com esse papo de tudo que era fundamental foi vetado, não. Estamos colocando aqui acima os artigos que ficaram, que não receberam veto. Vocês podem analisar cada um olhando o projeto de lei na íntegra. Esse foi o golpe dela nesse áudio. Tudo que foi vetado, ela explica. Aquilo que não foi vetado, por que ela não explica também? Né? Ela manda uma lista, eu recebi essa lista. É tipo assim, artigo 5º, parágrafo 6º, linha 2, linha 3 permanece, linha 5, linha 7 muda, sem nada de conteúdo. Claro, alguém da área jurídica pode fazer uma análise e entender o que aconteceu, mas não é isso que os povos indígenas precisam, não é isso que a população brasileira precisa. Por que ela não fala claramente, passou isso, a consequência disso que passou é essa? Não, ela mandou ali um negócio técnico, que não diz nada, não tem uma palavra escrita, tô falando palavra de conteúdo, nada. É assim, alterações parece robótico. Por que ela não falou claramente do que não passou, do que não vetou, dos riscos do que não vetou? Porque ela queria falar, olha pessoal, o presidente Lula tá bacana, ele tá certo. Só que ele tá certo agradando o agro, que quer destruir as terras indígenas. Daí a minha indignação com Lula e inevitavelmente com Sônia Guajajara também. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.